Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom, primeiro eu queria agradecer a oportunidade de trabalho, já que é esse o tema que a gente vai falar. E eu frequento a Casa de Célia tem 2 anos, né? Não tem tantos anos como muitos aqui que cresceram aqui dentro, mas eu sempre vim me perguntando qual seria uma forma de poder contribuir, né, dentro desse espaço onde a gente recebe tanto, e o que a gente pode também contribuir aqui dentro. E aí, vai ter a ver também com tudo que a gente vai falar aqui, o que eu posso oferecer dentro do meu trabalho, né? E a gente vai falar de talentos, né? O meu marido fala que um dos meus talentos é falar muito. Então, como eu trabalho com palestras, né? E também já estou acostumada a dar treinamentos e tudo, como que eu poderia contribuir aqui dentro da Casa de Célia com o que eu sei fazer, né? Então, eu peço licença a vocês para compartilhar e me colocando num lugar que, né, não é a verdade, é apenas uma perspectiva do que eu enxergo como trabalho, que eu tenho experienciado, né, nesse caminho, e é uma troca, né? Então, fiquem à vontade para a gente bater um papo aqui, tá? Bom, então a gente vai trazer aqui o tema trabalho e espiritualidade, como que a gente pode ajudar os nossos filhos, já que a gente está aqui num ambiente de evangelização, mas não tem como ajudar sem primeiro a gente se conhecer, né? Então não tem jeito de a gente oferecer algo que a gente não tem. Então a gente vai falar um pouco de nós também, como que nós estamos frente ao trabalho, como que a doutrina espírita vê o trabalho e nos coloca, né, a serviço dele. Okay? Bom, primeiro a gente começa com o tema que o trabalho, né, a lei do trabalho é a lei da vida. Então, como espíritas, nós sabemos que nós só conseguimos colocar os nossos talentos e crescer dentro do mundo, né, da nossa vida, através do trabalho. Então, porque a vida é eterna, o espírito é imortal e o trabalho é infinito. O que significa isso? Por que eu trouxe essa foto? Quando a gente olha uma pessoa idosa, né, a gente vê aquela pessoa que já deve ter passado a trajetória, um caminho muito grande e muitos aprendizados. Mas nós somos a soma de todas as nossas experiências. Então, quando eu olho também uma criança, ela não vem como página em branco, né? Ela vem com todos os aprendizados de outras encarnações. Então, o meu convite a vocês é quando a gente olha para a criança que está na nossa família, né, os nossos filhos, os nossos netos, a gente não precisa olhar e falar assim, o que ele pode ser, porque ele já vem com muitos talentos, né? Então, como eu posso potencializar o que já existe nele? E isso começa a aparecer muito cedo. Quem aqui, né, tem filhos em casa, a gente começa a ver os talentos e as facilidades e também as dificuldades, né, numa época muito precoce, né? Então, quando a gente olha para o nosso filho, a gente sabe que ele vai se tornar alguém que vai ter muitos obstáculos, sim, mas que vai ter também muitas possibilidades. E quando a gente tiver mais tempo, né, de passado do que de futuro, o que a gente quer deixar, o que a gente quer contar aqui como aprendizado que a gente fez durante essa trajetória. Bom, e aí eu trago aqui o valor do trabalho é infinito, né? Porque a gente sempre vai estar em constante ação, trabalho e crescimento. E aí eu quero me conectar um pouquinho, né, com esse momento, e eu trouxe essa foto, é a foto da minha avó, a avó Dulce. E aí é até difícil falar, mas a vovó Dulce tem 97 anos, vai fazer 98 anos ano que vem. E essa foto é dessa semana. Então, é incrível, todo mundo fala assim, nossa, a gente queria ter o DNA dela, né, de chegar nessa idade, dessa forma, e não pinta cabelo, né. E quando eu olho, né, para os meus antepassados e olho para a avó Dulce, o que eu vejo, né? Por que eu escolho falar do trabalho aqui? Porque o trabalho é conectado com os nossos valores. E um dos valores
na minha família muito presentes, né, um dos valores é o trabalho, né? Eu sou filha de nordestinos e o nordestino tem essa coisa, né, do trabalho, do empenho, né? Isso trabalhar é vida, né? O quanto São Paulo foi construído por nordestinos. Então a minha avó é nordestina e o que ela trabalha até hoje, né? Ela costura. E como que uma mulher com 97 anos ainda pode ensinar muito pra gente, uma mulher que viveu no sertão, que sofreu todos os preconceitos e machismo, violência da época, e hoje ela ainda está a trabalho, porque ela ensina toda a família como é ter esperança, né, e como que a gente pode viver com dignidade, e como que ela coloca os filhos a trabalho também, porque todos estão no compromisso que ela chegue pelo menos ao 100, né? Então está todo mundo mobilizado e através do trabalho dela e o que ela passou para todas as gerações, como que a nossa família se conecta com o trabalho, com o aprendizado, com o crescimento, e como que eu, a neta dela, estou aqui falando de trabalho e resgatando, né, honrando a presença dela também nessa fala. Bom, porque quando a gente vê em João, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Por isso que o Jesus, né, traz essa mensagem, mas o trabalho é infinito. Deus tem um trabalho infinito, ele não descansa, né? E o trabalho é a forma como o homem coloca os seus talentos e a sua produção no mundo. Quando a gente fala assim, uma pessoa que não tem trabalho, qual que é o nome dela? Desempregado? Desempregado é que não tem emprego, né, gente? Porque todos nós podemos trabalhar, mesmo desempregados, né? Tenho certeza que algumas pessoas aqui que já viveram esse momento de desemprego podem se colocar a trabalho mesmo não tendo uma carteira assinada, não tendo um vínculo empregatício, né? O trabalho, a minha avó Dulce, ela trabalha até hoje, que não é um trabalho material, como também no Livro dos Espíritos, né, traz pra gente, o trabalho não necessariamente precisa ser material. Agora, todo homem, para se sentir, para ter a dignidade, ele precisa se colocar a trabalho, né? Seja ele espiritual, seja ele na sociedade, seja ele material, de toda forma é importante para o nosso crescimento espiritual. Porque nós somos filhos de Deus e herdeiros dos séculos. Então, nós não somos página em branco, né? Nós estamos aqui conquistando valores, experiência ao longo da nossa vivência. Opa. E todas as forças da criação aperfeiçoam-se no infinito que é a nossa ação no mundo, né? Isso André Luiz nos traz. E a lei do trabalho, ela é tão intensa que nada vai escapar da lei do trabalho. Se a gente olhar em todos os componentes da natureza, todos os seres vivos, eles se colocam a trabalho. Desde a gente olhar a formiga que está ali, né, que é um símbolo de trabalho, em todo o ser vivo, o vegetal, o animal, todos têm um propósito de trabalho. E tem a obrigação de trabalhar como co-criadores do universo, porque Deus é o Criador e Deus nos criou. E nós também temos o papel de intervir nesse universo por meio do nosso trabalho, da nossa energia, né? Para que a gente então encontre o progresso, que também é uma lei da natureza, que a gente possa evoluir, né? E trazer para o mundo como que o mundo pode ser um pouco melhor, né? Dentro da minha insignificância, do que eu posso contribuir como grãozinho de areia ali, mas o que eu posso fazer para que o meu mundo e o daqueles que me rodeiam, onde eu tenho acesso, seja melhor também através da minha ação. Quando a gente falou como que é o nome de uma pessoa que não tem trabalho, você fala desempregados, muitas vezes a gente vê o julgamento também, né? Quem não tem trabalho tem um outro nome, qual que é? Vagabundo. Né? Porque você tira a dignidade dessa pessoa. Então, por isso que o trabalho como lei tem essa força tão grande, né? Porque quem não trabalha não é digno. É claro que a gente tem muitas variáveis que a gente tem que avaliar e não julgar. As pessoas, muitas vezes, que não se dedicam ao trabalho podem estar doentes.
pode estar numa depressão, pode estar numa situação. Agora, o que está fazendo aquela pessoa estar naquele momento? Né? Como que a gente pode ajudar? Assim como eu tenho na minha família um exemplo de trabalho, eu vejo em outras famílias, e eu faço formação de algumas empresas familiares, dos herdeiros dessas empresas, que são pessoas que tiveram muito, mas que não se conectam, uma segunda ou terceira geração não se conecta com o trabalho. O que aconteceu na jornada dessa pessoa, na trajetória dela, que ela não se vê e não percebe o sentido do trabalho? Porque o trabalho dá sentido à vida. Então, é isso que a gente tem que, seja na nossa família, seja com os nossos amigos, o que acontece? Porque o natural, a lei natural, é que a gente consiga colocar o nosso movimento no mundo, né? E colocar a nossa produção. As almas ou espíritos são criados simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento nem consciência do bem e do mal. Porém, a gente está apto a adquirir o que nos falta. Então, ter essa consciência que a gente não está pronto, que a gente pode evoluir e que a gente tem que trabalhar para adquirir o que pode nos faltar, porque senão a gente vai vir aqui repetir a mesma história, né? E como que a gente pode passar de fase, né? Já que a gente tem filhos que gostam de passar de fase, como que a gente pode passar de fase também? O trabalho dignifica o homem e o homem dignifica o trabalho. Né? Na medida que eu trabalho, eu me sinto mais digno, mas eu coloco também dignidade nesse trabalho. Por isso que a gente precisa se perceber no trabalho. Quando a gente olhava assim, sei lá, Idade Média, que uma pessoa ia trabalhar, então tinha o homem e a mulher. O homem ia, cuidava das ovelhas, do rebanho, a mulher estava em casa tecendo. O que acontecia? Ele pegava aquela ovelha, ele extraía a lã, a mulher tecia e ela conseguia fazer um agasalho para o filho. Isso é conexão com o trabalho. Eu me vejo naquele trabalho. Eu não me vejo somente na parte. Eu fui desde pegar a lã daquela ovelha, né, cuidar daquela ovelha, até vestir meu filho. Então, isso você se percebe como ser atuante, modificador e permitindo progresso. O que acontece quando a gente chegou numa fase de revolução industrial? O homem se desconecta do trabalho. Por quê? Ele faz a parte. Né? Eu vou apertar esse parafuso. E apertando esse parafuso eu não vejo a minha conexão com o todo, porque eu só aperto o parafuso. O que mais que eu faço? E talvez, ainda hoje, né, na revolução tecnológica, né, 4.0, muitos de nós possamos ainda estar apertando parafuso. O quanto que a gente se conecta com o sentido do trabalho, o que eu faço aqui para o mundo, para mim mesmo, o que isso me realiza. Né? E quando a gente vai falar para os nossos filhos, é essa pergunta que a gente tem que fazer também. Qual a conexão que eu tenho com o trabalho? Então, o que a gente pode concluir aqui? O trabalho é uma lei natural, vem de Deus. Toda a natureza trabalha, inclusive é inanimada. Então, tudo que existe no mundo está a serviço de um trabalho. Toda ocupação útil é trabalho, é produtiva. Então, não tem trabalho que envergonhe, né? Tem trabalho que você se conecta com ele. O que te envergonha é o que você está produzindo. O que você está produzindo faz sentido para você? Porque se não faz, realmente aí a gente descola daquilo e o trabalho vira um peso. Como trabalho... Não, gente, que eu estou aqui fazendo apologia. Segunda-feira eu acordo a pessoa mais animada do mundo para trabalhar. Claro que não, né? Mas, assim, quando a gente faz uma avaliação, né, quem já passou por um tempo, seja desempregado e tudo, o quanto as pessoas anseiam em se recolocar, o quanto que as pessoas anseiam em ser úteis. Uma vez, o meu pai já está aposentado, mas sempre trabalhou e continua trabalhando ainda. E um dia ele falou comigo assim, que o trabalho, né, e a vida tem que ser uma engrenagem, você tem que ir para frente. E se sentir útil é ir para frente. Independente da idade que ele tenha, com 76 anos, ele quer se sentir útil. E todos nós queremos nos sentir úteis. Então, quando a gente fala... Quando eu vou atender essas pessoas que têm tudo, são herdeiros de uma empresa, elas também sofrem por não se perceberem úteis e muitas vezes por não se perceberem naquela empresa, porque também tem um
uma pré-determinação. Você tem uma empresa, você tem que trabalhar nessa empresa, mas pode ser que não seja esse meu desejo. E como que a gente está olhando para os nossos filhos? Será que eles têm que ir a alguma coisa? Eu estava conversando com a minha professora de... falar que eu tenho uma personal, né? Eu faço uma personal. E ela falando que as mães vão lá querendo que os filhos aprendam a nadar crawl, possam, não sei o quê, com 4 anos de idade. Então, o que a gente está colocando que os meninos têm que fazer, né? Onde está a aprendizagem, onde está a diversão, onde está o lúdico, onde que aprender, qual que vai ser a diferença se ele nadar crawl com 4 anos de idade ou com 8? Né? É importante que ele sobreviva? Ok, isso daí todo mundo quer, né? Na água, aprenda isso, mas qual que é a importância disso? Ou isso é uma exigência nossa do tem que fazer e a gente se perde no tem que fazer e a gente não se conecta no que eu preciso fazer. Que é bom, que vai me tornar uma pessoa melhor, que eu posso contribuir mais com o ambiente que eu vivo, seja na minha família, seja na minha sociedade. O trabalho, o esforço para o aprimoramento espiritual é trabalho, então ganhar consciência, né? E quando muitas vezes a gente vai reclamar de algumas coisas, outras vezes nós estamos aqui em evolução, outras vezes a gente vai aceitar e ter mais resiliência, né? Ser mais resignado. E o trabalho coletivo traz ascensão individual. O quanto que quem aqui, né, faz um trabalho voluntário, faz um trabalho que impacta muitas pessoas, o quanto que o que vem de volta é muito mais para mim do que para o outro. Né? O quanto que a gente cresce nessa relação. Então, existem várias formas de trabalhar. Então, do Livro dos Espíritos, né, a necessidade de trabalho é uma lei da natureza? Sim, o trabalho é uma lei da natureza e por isso mesmo é uma necessidade. Ou seja, se é uma lei da natureza, o homem tem necessidade de trabalhar. E a gente, ao longo dos anos, né, o trabalho foi colocado como aquela coisa de escravidão, de obrigação. Né? A maioria que deve saber, a palavra trabalho vem de tripalium, que era um instrumento de tortura. Então vem muito com esse conceito e agora que a gente vem resgatando muito o propósito, se fala tanto de propósito, de sentido do trabalho. Bom, e dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me tua fé sem as obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. E Emmanuel traz para a gente, saber não é tudo, é necessário fazer. Então eu posso ser a pessoa que mais sabe, que mais leu, que mais conheceu, mas se eu não coloco o meu conhecimento a favor de uma ação, ele é só conhecimento. O trabalho se dá na ação. Aí a gente fala assim, então o pesquisador que está ali só gerando pesquisa, não é trabalho? Sim, a pesquisa dele vai gerar ações para o mundo, né? Mas o quanto que a gente se coloca em ação, ou o quanto que a gente faz o que a gente fala, né? Ou que a gente sabe. Bom, o trabalho rege todas as criaturas, e é por isso... isso que eu já passei, desculpa. Bom, e aí a gente entra como ajudar nossos filhos na escolha do trabalho. E aí eu fazendo essa apresentação, eu pensei... realmente é ajudar, né? Porque muita coisa já está estabelecida. A questão é como que a gente vai trabalhar para que eles possam fazer as escolhas que sejam as escolhas que vão permitir evolução e não as escolhas que permitam uma estagnação. Então, como pais, avós, tios, o que a gente pode permitir é que o nível de consciência, né, dessas pessoas que são tão queridas para a gente, possa evoluir e que a gente também consiga evoluir no nosso nível de consciência. Porque muito dentro da doutrina espírita já tem um caminho, né? E a gente tem o nosso livre-arbítrio para como a gente vai trilhar esse caminho. E aí eu trago uma pergunta para vocês, né? O quanto que o que vocês fazem e o quanto que vocês também se conectam com o sentido do trabalho. A gente só dá o que a gente tem. Então, eu trabalho com jovens em processo de
escolha de carreira e trabalho com os jovens há mais tempo também, querendo mudar um pouco o rumo da carreira. E todos têm a mesma questão. O que eu, na verdade, se eu pudesse resumir a pergunta, é: o que eu vim fazer nesse mundo? Está todo mundo assim, né? Porque essa pergunta é a pergunta que não quer calar, né? E quem tem essa resposta? Eu tenho uma amiga que ela é muito conectada espiritualmente, tudo, e ela outro dia falou assim para mim: Dri, Deus está pedindo para você um caminho que você ainda não enxergou. Ah, meu Deus do céu, que caminho que é esse que eu não enxerguei? Eu tento enxergar, mas eu não consegui. Que caminho é esse? Né? E aí a gente fica nessa luta incessante. E eu ajudo pessoas a chegar também mais próximo desse caminho, né? Mas não que meu caminho também esteja pronto, né? Uma experiência pessoal, eu trabalhei em empresas a minha vida toda. E quando eu tive um marco assim, na minha carreira, foi ter os meus filhos, né? Eu sempre trabalhei muito e eu fui mãe mais tarde. Meu primeiro filho nasceu, eu tinha 37 anos. E aí, tudo mudou. Tudo mudou porque o que eu entendia que era valor, que eu achava o máximo, passou a ser visto por uma outra perspectiva. E aí, quando eu tive meu segundo filho, eu falei: não é isso, eu não quero mais, eu quero resgatar a minha vida, porque minha vida é da empresa hoje. E aí eu comecei a resgatar a minha vida e fiquei 5 anos no processo de resgate, né? Fui fazer mestrado, fui fazer formações para que eu pudesse, porque tudo é construído, em tudo existe o trabalho. Não é falar assim: ah, não quero mais esse trabalho, amanhã você sai. Até a saída é construída, né? E aí eu investi 5 anos da minha vida para ter uma outra vida profissional. E quando eu tomei a decisão e falei para todo mundo, para o presidente da empresa e tudo, todo mundo assim: você é louca, você está num momento tão bom e tudo, você vai fazer isso? E eu pensava assim: louca é ficar nessa roda viva que eu estou. Loucura para mim era viver daquele jeito que eu estava vivendo. Então, o que eu me conectei, estou tentando ainda, né? Acho que é esse caminho aí. O meu propósito é o desenvolvimento humano. Se eu trabalho a serviço do desenvolvimento humano, eu posso desenvolver pessoas na minha casa, com os meus filhos, eu posso desenvolver pessoas dando aula, eu posso desenvolver pessoas estando num cliente, eu posso desenvolver pessoas onde eu quiser. Pelo menos é até aqui que eu estou conseguindo enxergar, né? Já que a minha amiga lá, eu tenho que chegar um pouco mais além, mas eu consegui chegar até aqui agora. Então, o quanto que a gente tem que se colocar a trabalho, e não é fácil, gente, porque toda escolha implica em renúncia. Não tem jeito de você escolher e ter tudo. Então, quando você escolhe sair de uma grande organização, você não tem mais o salário, eu falo, você não tem mais a gaiola de ouro, né? Você não tem aquele salário fixo todo mês, você não tem mais seus benefícios, carro, sei lá o que, blá, blá, blá. Mas você sai da gaiola. No meu caso, não estou fazendo apologia também aqui, sai de empresa não, né? Mas no meu caso, eu saí da gaiola, né? Eu encontrei uma liberdade e continuo trabalhando muito, mas de outra forma. De outra forma. Eu consigo levar os meus filhos num esporte, eu consigo fazer o para casa com eles, coisa que eu não conseguia fazer. Eu saía às 7 horas da manhã e chegava às 9 horas da noite. Eu consigo estar mais próxima. Né? Agora, como o trabalho é muito presente em mim, essa é a minha armadilha todos os dias, porque eu me conecto muito com ele. Então, às vezes eu estou no escritório da minha casa, totalmente imersa no trabalho, e aí? E qual que é a proposta que eu fiz? Que era de me conectar mais, de estar mais disponível. Então, tudo que a gente faz também, a gente tem que ver quais são os nossos sabotadores e as nossas armadilhas. Então, quis dizer isso para a gente... sempre que eu falo disso, eu acho que é um momento muito reflexivo, né? Da gente olhar para a gente também. Então, meu convite é como que você se conecta com o trabalho, porque é da forma como a gente se conecta que a gente transmite isso para os nossos filhos também. E qual é o propósito que eu coloco diante de mim? Porque eu sou o que eu faço. Eu não sou o que eu falo, eu sou o que eu faço. Então, se eu estou lá em casa
e estou só trabalhando, eu sou o trabalho. Agora, se eu estou lá em casa trabalhando e conseguindo também fazer, né, estar mais próximo dos meus filhos, eu também sou o que eu faço. Então, como que a gente pode ser leal com a gente mesmo? Sabendo que sempre vai ter um sabotador que vai te puxar para aquele outro caminho que é mais confortável para você. Porque talvez é difícil, né? A gente consegue, se eu quebrar essa mão aqui, eu consigo escrever com a mão esquerda? Se eu treinar, eu consigo, né? Mas é a zona de conforto? Não. É onde eu sou melhor? Não. Então, a gente sempre tem que se desafiar de como, né, trabalhar esse outro lado. E aí, essa é a pergunta mortal, né? O que você quer ser quando crescer? Quantas vezes a gente não faz essa pergunta para os nossos filhos, né? E pra gente? Ainda falar assim, nossa, gente, será que eu já cresci, né? Eu ainda não descobri. Então, essa pergunta, o que você quer ser, você já é. O que você quer fazer, como você pode fazer, quais são seus talentos para fazer. Então, quando a gente tem filho, a gente vê isso muito claramente, né? Tem 2 filhos que estão aqui, tá até difícil falar, né? Porque eles vieram ver, tem que falar deles. Mas, assim, a gente vê vários talentos desde o início, né? Um pode ser mais organizado, mais difícil. Né? Outro pode ser, todos eles têm talentos, né? Um talvez vai ser um pouco mais racional, vai ser, né, é mais fácil, você deixa o dever de casa lá, ele faz, ele se resolve. O outro, você tem que fazer isso, né? Mas tem outros talentos também, que traz a felicidade, traz o lúdico, quer brincar o tempo todo. E aí a gente fica naquela coisa, tem que fazer, olha aqui, esse é o seu rotina, não sei o que, não sei o que. Nossa, vamos parar um pouquinho, vamos brincar e vamos dar espaço para isso também? Então, quando a gente fala o que você quer ser quando crescer, quanto que a gente está olhando para os nossos filhos com curiosidade. O que esse espírito está trazendo, né? O que ele está me dizendo? O que ele está trazendo para mim? O que eu tenho que aprender com ele? Por que ele está fazendo isso e trazendo esses questionamentos? Outro dia eu estava brincando com a Siri, né, do iPhone, e aí eles começaram a fazer perguntas. E cada pergunta, gente, eu pensei, gente, isso é pergunta de criança. Siri, por que nós temos osso? Né? Eu falo assim, é a curiosidade, o quanto que a gente quer, e as perguntas que eles fazem diz deles. Né? Ou, Siri, quanto que é 1.256 mais 3.954? A pergunta de um foi essa. A pergunta do outro é por que a gente tem osso. Então, isso diz deles, é só a gente querer ouvir. Mas, ao tempo todo, eles estão dizendo dos talentos, das inclinações, das dificuldades, né? E o quanto que a gente olha para isso de forma generosa. De forma generosa, porque não é certo ou errado. O que eu posso fazer com isso daqui? Né? O que eu posso aprender com isso daqui? Então, essa pergunta cruel, eu espero que a gente fique pensando um pouco mais antes de perguntar o que eles querem ser quando crescer. Pois não. Essa pergunta para o meu mais velho, ele falou, nossa, pai, o que você está preocupado com isso agora? Eu tenho tanto tempo ainda. Isso aí. E ainda mais agora, qual é o seu nome? Luiz. Ainda mais agora, Luiz, que existem pesquisas falando que os nossos filhos podem ter mais de 10 profissões. Eles não vão ter uma profissão. Né? E quando a gente, lá atrás, né, meu pai nasceu e morreu com uma profissão. Né? E agora, eu já estou... Eu estou na minha segunda carreira, talvez, né? Mas eles vão ter muito mais possibilidades. Mas isso também é o outro lado da moeda. Profissões que ainda nem existem. Profissões que não existem. Mas o outro lado da moeda eu tenho tanta alternativa que eu me perco nas alternativas.
E é isso que eu vejo com os meninos hoje. Né? Quando a gente fala, e aí, qual que é o caminho? Eu não sei também o que eles vão ser, ou quais são as possibilidades, mas o caminho é se conectar com a essência. Existe uma teoria da antroposofia que trabalha os setênios. A cada 7 anos a gente tem ciclos diferentes de vida e evoluções. E também é conectada com a espiritualidade. E eu vejo isso muito claramente. Então, o quanto que em cada setênio revelam-se os talentos. De 0 a 7 anos, quais os talentos que você percebeu no seu filho? De 7 a 14 anos, quais os talentos estão aparecendo? E isso, se a gente resgatar a nossa história, a gente vai ver. Se eu perguntar assim para vocês, o que vocês queriam ser quando crescessem? Tudo que vocês vão falar vai dizer um pouco de vocês também. Ah, eu quero ser, sei lá, bombeiro. Ah, por que você quer ser bombeiro? Da forma como a gente explorar essa pergunta, é que a gente vê como os talentos estão presentes. E a gente está falando o tempo todo de talento, né? Agora, a grande lição na infância é aprender. Aliás, a nossa lição na vida é aprender. Né? Mas na infância, por quê? Você está ali, você imita as figuras de autoridade, você está com seus pais, com os professores. O quanto que a criança aqui, ela aprende na socialização, nas brincadeiras e nas atividades. E aí, eu também falando que eu também não tenho um mundo perfeito, o quanto que a gente coloca esses meninos na frente do tablet, da TV, e que eles não socializam, eles não vão para outras atividades, onde eles podem demonstrar os talentos deles. E se ver nos talentos. Quando eu era criança, eu detestava brincar. Eu fui uma criança que não gostava de brincar, eu gostava de ler. Isso diz do que eu trago, sei lá, né? E as minhas irmãs adoravam brincar. O mundo para elas era mais solto, né? E o mundo para mim sempre era da intelectualidade. Então diz de uma facilidade que eu tinha, mas diz também de uma limitação. Assim como os nossos filhos. Então quando eu deixo meu filho, e às vezes a gente precisa deixar mesmo, né? Eu falo que às vezes a televisão vira babá. Você precisa fazer alguma coisa, colocou o menino lá e ele fica quieto. Mas enquanto que a gente está promovendo experiências que possam trazer ativar mais os talentos para que eles se conheçam. Eu tenho uma amiga que ela, desde pequena, ela faz brinquedos com as filhas dela. Né? Ela monta casinha e que não precisa estar aquilo pronto. Ela se conectou uma vez fazendo laços para a filha. E aí fez laços lindos, mas o quanto que aquilo era prazer, o prazer do trabalho. O prazer do trabalho, o prazer de me ver naquela realização, e o quanto que os nossos filhos veem a gente fazendo isso. Veem a gente fazendo coisas que não são tão estruturadas. Ou será que a gente, nas férias, a gente só compra o hotel e compra o pacote e deixa os meninos no monitor? Ou quantas vezes a gente leva para conhecer, para ter uma experiência diferente, né? Ah, vamos fazer uma trilha, vamos fazer, sei lá, conhecer uma cidade diferente. Qual que é a história dessa cidade? O que a gente vê, o que a gente aprende? Ou a gente está comprando um pacote fechado? Então, tudo isso, né? Todos nós já fizemos alguma vez. Né? Eu também já fiz. Mas se o nosso trabalho aqui é trazer mais consciência, né, é nessas perguntas, é se colocar nesse lugar de não saber que traz evolução. Bom, e aqui também é nessa fase, né, na infância, que aprendemos a separar a liberdade e responsabilidade, onde eu posso tudo, mas eu também tenho os meus deveres. E quanto isso é importante, gente. O quanto isso é importante. O quanto eu tenho visto que jovens entre 20 anos, 22 anos, nunca não, mas poucas vezes tiveram a chance de exercer a sua responsabilidade. Porque o pai vem e assume para ele. E toda vez que eu faço alguma coisa por alguém, eu infantilizo essa pessoa. Aí a gente reclama que tem filhos de 30 anos vivendo com os pais, que não conseguem viver sozinhos. Mas quanto que a gente infantilizou? Né? O quanto que a gente colocou no lugar de que ele é incapaz, que ele não pode, porque se ele não consegue fazer, eu tenho que entrar para fazer tudo, ele é
E aí ele cresce com essa mensagem subliminar, que ninguém falou, você é incapaz. Mas eu não sou o que eu faço, não é pelo trabalho que eu demonstro o que eu sou. Então, se eu estou tirando responsabilidades dele, é porque eu estou acreditando que ele não está sendo capaz. E quantas vezes a gente olha para os nossos filhos também e pode dar algumas responsabilidades que eles já dão conta de fazer. Mas aí a gente fala assim, não, deixa para lá, porque também dá trabalho. Dá trabalho. Trabalhar dá trabalho, não tem jeito. Então, é mais fácil assim, tá lá a mesa para tirar, a mesa do café, eu vou lá e faço tudo rapidinho, ou eu, fulano, tira a mesa, aí ele vai enrolar, aí vai pedir 5 minutos, não é, Lucas e Léo? 5 minutos, de 5 minutos quase que o dia passa, né? Então, a gente tem que ficar, é aquele trabalho que é chato, que cansa a gente, cansa mesmo. Mas se a gente está aqui para trabalhar, vamos lá, né? É o que tem para hoje, gente, não tem jeito. Bom, e o importante é oferecer experiências sensoriais, motoras, emocionais, despertar curiosidade. Então, teve um dia lá no meu prédio, as mães queriam reunir na Páscoa para fazer uma oficina de ovo de Páscoa. De, comprar as coisas, assim, e fazer um ovo de Páscoa. Eu disse, legal isso, né? Porque você está oferecendo uma experiência de como que eu faço, como eu posso fazer. E aí, mas é muito mais fácil eu chegar lá na Americanas e comprar o ovo de Páscoa. Não é muito mais fácil? E na correria, a gente vai e compra, dá o ovo de Páscoa, o coelhinho chegou, não sei o quê, Já falei que a gente comprou ovo de Páscoa, né? Pronto, descobriu que não... Então... Nem tinha pensado e eu falei. Mas ele deixa o ovo de Páscoa lá na loja que a mamãe compra. Ele vai lá e deixa por isso. Então, o quanto que a gente consegue oferecer as experiências para que eles se conectem. E quando eu escolhi cada foto que eu trouxe aqui, eu falei assim, que mensagem que eu quero passar, né? Os avós. Dentro dessa, uma visão espiritualizada, assim, dentro dessa teoria aqui, o espiritismo, a doutrina do espiritismo, a gente evolui e quando nós nascemos também, agora falando um pouco da antroposofia, nós estamos mais conectados com uma linha divina. Assim como quando nós chegamos mais no final da nossa existência. Então, se a linha divina está aqui, quando eu nasço, eu estou aqui, eu vou caminhando, com uns 35 anos, mais ou menos, é onde eu estou mais firme na Terra, um pouco mais distante, que a gente se conecta mais com coisas materiais, o patrimônio, a independência financeira, e aí a gente vai de novo para um caminho de espiritualização maior, e aí eu chego lá na Vovó Luz. E por isso que avós e netos se conectam tanto, porque na linha espiritual eles estão mais próximos, e por isso que faz sentido a gente promover esse tipo de experiência. Se eu não tenho avô, avó, mas o quanto que eu posso promover experiências com o idoso, com pessoas que não estão somente no dia a dia ali do meu filho, que eu posso promover novas visões, brincar diferente. Então, um olhar, o que eu posso extrair disso, que é um olhar mais curioso, é um olhar mais profundo também, para o que a gente está proporcionando, né? Porque isso gera um pensamento crítico. Eu não fico consumindo o pacote que me é oferecido, né? Eu não fico consumindo lá o desenho do Naruto que vem. Eu posso consumir coisas que eu construo aquela percepção. Nesse dia da oficina de aprendizagem, da oficina de ovo de Páscoa, aí minha mãe falou assim, um dia eu posso vir aqui dar aula de culinária para os meninos.
Eu falei assim, gente, olha só, minha mãe cozinha super bem. E a gente nunca fez isso, né? Todo bolo de aniversário lá de casa, nunca comprou bolo de aniversário, sempre ela faz. E assim, o quanto que é legal no seu aniversário fazer o seu bolo com a sua avó. E isso, gente, não custa nada. Isso é mais barato que comprar o bolo lá. Né? Então, mais uma vez, talvez não seja tão prático. Né? Porque você vai ter que colocar lá, o menino vai sujar, vai ter coisa errada, não sei o quê. Mas a gente promove uma experiência diferente para eles. O que mais que a gente pode fazer para conectar os nossos filhos com o trabalho, né? E aí, gente, eu não estou falando nem um momento de vocação, né? Porque vocação parece aquela coisa assim, me foi dado um dom e eu vou ser aqui. E tem pessoas que são assim, eu tenho uma sobrinha que ela é artista, ela desenha. Mas, ao mesmo tempo, como ter o dom pode escravizar também. Porque se você tem aquele dom, todo mundo fala assim, nossa, mas você não vai querer fazer belas artes? Nossa, mas você tem que fazer alguma coisa de desenho. Mas, às vezes é para desenhar. Será que ela quer, né, viver daquilo? Mas, eu também, como tia, também falo assim, nossa, mas eu acho que o caminho dela é esse. E às vezes a pessoa vai para outros caminhos, mas quando você percebe uma facilidade, um dom muito forte também, fique atento a esse dom. Né? O dom é até algo que vem assim, né? Deus me oferecer. Mas o que a gente pode fazer com esse dom? Porque você não pode ser escravo também dele. Tem que ter prazer, né, no que a gente faz. Não que trabalhar o tempo todo só vou fazer o que eu gosto. Carreira também não é só fazer o que gosta. Várias vezes, e muitas vezes, a gente faz o que a gente não gosta. Mas tem que ser feito. Tem muita coisa que ninguém quer fazer e tem que ser feito. Mas se eu tenho um sentido maior no meu trabalho, eu faço aquilo porque isso está a serviço de algo maior. Sei lá. Para trabalhar o desenvolvimento humano hoje, eu tenho que ficar muito tempo fazendo PowerPoint. Sei lá. Se bem que eu gosto de fazer PowerPoint também. Mas assim, estou falando que tem algumas coisas que a gente tem que fazer e não tem jeito, que é da nossa rotina. Né? E aí, o quanto que a gente pode colocar mais responsabilidades para os nossos filhos, além dos deveres escolares. Qual que é a responsabilidade que ele tem? De fazer o para casa? Que outras responsabilidades a gente pode colocar? Né? A gente não escutava assim quando a gente era criança? Para casa é obrigação. Eu, gente, com 15 anos, eu tinha que cerar a casa toda. Um saco, tinha ceradeira. Hoje não tem mais aquilo. Graças a Deus, sei lá, acho que é uma coisa que ninguém mais vê. Sumiu da terra no ceradeira. Porque aquele negócio era, aquilo lá não era de Deus, né? Que eu ficava fazendo aquilo. Então, mas assim, a gente tinha que fazer, e aí a gente fazia aquilo e via o resultado na hora, não era? Que você cerava, aí você falava assim, nossa, ficou brilhando o chão. E quando não ficava brilhando, sua mãe falou que está mal cerado, você tinha que voltar a cerar. Né? Hoje não, hoje não tem que cerar nada. Hoje tudo é prático. E muitas vezes a gente tem alguém para fazer isso. E quando não tem, quem faz? Quem faz? A mãe. Está mudando um pouquinho, né? Não, a enceradeira realmente não. Acho que senão não alcançou os meninos. Mas assim, lavar louça, né? Para ajudar a lá. Meu pai tem uma relação com o trabalho bastante interessante também. Meu pai trabalhou a vida inteira, né? Depois que ele aposentou, ele tinha uma coisa que ele gostava, que era marcenaria. Eu lancei depois de aposentado. Isso não tinha de responsabilidade. Quando a gente era criança, lá no interior, uma casa muito grande, meu pai adorava fazer reforma na casa, um monte de reforma. Então tinha um monte de fibra, de tijolo, de telha. E aí quando a gente estava no computador, ele mandava a gente mudar os tijolos de gás. Não apoiava, aí você ficava jogando tijolo lá. Aí passava uma semana lá, a janela tá descascando, vai pintar. Já tinha umas 4 mãos de tinta na
janela lá, só ficava de boa na janela. Mas tinha um sentido, não tinha? Qual que era o sentido? Ela dava alguma coisa para fazer. Porque cabeça vazia, sim, é isso. E quantas vezes, aí a gente está deixando os nossos meninos para não ter cabeça vazia, o que a gente está colocando no lugar? Podia dar um tijolo também, né? Uma tinta, umas coisas assim, que isso é bom também. Porque eu estava outro dia fazendo uma formação para jovens líderes, pessoas de 25 a 35 anos. E aí eu fiz uma reunião com os gerentes e falei, o que vocês acham que esses meninos não têm hoje? São criativos, são ágeis, são blá blá blá, vários talentos, mas eles não têm resiliência e focam no resultado. Aí, né, eu fiquei pensando o que a gente podia trabalhar no desenvolvimento, e aí eu inseri um projeto social dentro dessa formação. Porque quando ele estiver numa comunidade, e ele for na comunidade e ver que aquela pessoa passou 10 anos para construir uma casa ou mais, porque foi tijolo a tijolo, isso é um exemplo de resiliência. Quando ele chegar e ajudar alguém a fazer alguma coisa e vai ter que ser tijolo a tijolo, isso é para ele ver que precisa persistir. Né? Então, quanto que a gente está oferecendo oportunidades para os nossos filhos serem resilientes? Porque tudo acontece muito rápido, né, gente? Na vida deles, tudo acontece muito rápido. Na nossa também. A gente agora não tem mais paciência de esperar muito. Mas não estou querendo dizer que a gente tem que ter lentidão. Mas ser ágil é diferente de ser rápido. Né? Ser ágil, eu posso chegar naquele lugar de uma forma mais eficaz. Né? Agora, ser rápido eu posso fazer de qualquer jeito. E aí, quando eles chegam nas empresas, ele já chega querendo ser o CEO ou ser o gerente. Não, quero saber como que eu vou ser gerente. Legal. E muitas vezes vai ser mesmo, viu, gente? Porque os meninos de 25, 29 hoje são os de 45 da outra geração. Eles já estão montando startup, estão montando negócio deles, querem se conectar com o propósito deles, que é diferente do que a gente recebia da empresa e ficava lá e fazia, e super competitivos, pelo menos a minha geração, né? Bem mais competitiva, e essa geração mais colaborativa. Então tudo tem lado luz e sombra. Então quanto que a gente consegue dar essas responsabilidades, porque elas vão chegar, né? O bom uso do dinheiro. Quem aqui dá mesada para os filhos? Tá. Então, o bom uso do dinheiro. Vou contar uma história lá de casa. Lá em casa, não tem mesada com rotina. Não tem. Aí, como que eles ganham dinheiro? Como que ganha dinheiro, Lucas? Trabalhando? Mas trabalhando de quê? Você ganha dinheiro como? Aspirando o carro, né? Tem que aspirar o carro. Se aspirar o carro, porque eles fazem a sujeira do carro, aí ganha dinheiro. Por quê, gente? Você já viu alguém ganhar dinheiro sem trabalhar? E aí a gente dá uma mesada. Que é esse dinheiro que você tem aqui, ó. Você é mesada vinculada ao trabalho. Ok, mas tem mesada que não é. Estou falando que todas são não, mas tem mesada que fala, você tem, porque eu hoje trabalho com jovens que eles recebem mesada, que não é mesada pequena, e ele não tem um esforço de trabalho. Então, a gente só ganha dinheiro se a gente trabalhar, não é não? Então, como que a gente começa a colocar o trabalho, né, e a recompensa? O trabalho e a recompensa. Todo mundo quer ser recompensado. Todo mundo quer ser reconhecido. E a observação de outros estilos de vida. Uma vez eu estava num lugar, e estavam 2 famílias e tudo, e tinha a família do caseiro. E aí, uma das famílias falou assim, não, vai pra lá, não brinca com os meninos não, tal. Aí eu fiquei pensando aqui, falei assim, gente, como que a gente coloca os filhos numa bolha? Ele só vai viver com esse tipo de gente, não com aquele outro tipo de gente, como se não fosse gente. Então, colocar nessa bolha, né, é o que faz com que a gente infantilize, deixe despreparado, vai ser um menino que vai ter vários problemas lá na frente, mas por coisas que a gente está fazendo aqui.
Então, como que eles podem observar outros estilos de vida também? Aqui, essa é a história do Léo. Vou contar aqui, o Léo está saindo ali, não vai explicar. É o seguinte, a gente vai fazer um trabalho voluntário em uma comunidade que chama Comunidade do Bananal. E aí, o objetivo era construir um parque para as crianças. Era um mutirão e era para construir um parquinho. E aí eu levei os meninos, eu fui, meu marido foi. E a gente tinha que... A nossa atividade era pintar esse muro aqui, ó, de azul. Né? De azul, né? Então ficou todo... você viu, né? As cores, assim. Aí ficou todo mundo... Aí a gente brincou, eles viraram os Smurfs, porque estava todo mundo azul, blá, blá, blá. E foi divertido, pintaram lá o muro e foram para casa. Aí passou, sei lá, um tempo, aí eu perguntei assim pro Léo: e aí, Léo, aquele dia foi legal pintar o muro? Aí ele falou assim: foi, mas faltou alguma coisa. Eu falei: o quê? Eu queria ver como que ficou o lugar. Gente, ninguém quer fazer a parte. Todo mundo quer se conectar com o todo. E ele tinha o quê? 5, 6 anos de idade. Ele queria ver como ficou o parquinho. Ele não queria ver como ficou o muro, a pintura do muro. E o como que a gente dá significado para as coisas que a gente faz. Né? O quanto que eu estou levando o meu filho para pintar o muro ou para ver o parquinho que ele está construindo, e maior ainda, o quanto que eu estou levando ele para ver que ele está promovendo diversão para crianças como ele. Então, assim, a gente tem que se colocar, não é fácil, mas tem que se colocar trabalho o tempo inteiro e ficar fazendo essas perguntas, que também cansa, né? Mas esse daqui era o trabalho do Bananal. Bom, e aí, quando a gente traz essa história, né, eu quero me ver nessa pintura, quando eu faço um bom trabalho, sou reconhecido, eu me conheço de novo. Porque eu dei o meu talento a serviço de alguma coisa, esse talento se concretizou de alguma forma, seja na pintura do muro, seja na comida que eu fiz, e eu reconheço, eu me vejo naquele trabalho. Isso que é preparar o coelho para o futuro. Como que ele se reconhece no que ele faz. E aí, gente, o pensamento tem que ser da abundância e não da escassez. O que significa isso? Outro dia eu fui numa empresa e falei assim: a gente vai fazer uma formação para jovens líderes, 4 meses de formação. Aí o diretor lá falou assim: duvido que você vai transformar alguém em 4 meses. Gente, eu não estou aqui para transformar ninguém, não. Na verdade, o convite é: me dê os seus talentos, que eu vou promover um ambiente e uma aprendizagem para que o talento que já existe nele só ative. Ele já tem o talento. Que bobagem da gente achar que a gente está fazendo os nossos filhos serem mais talentosos. O talento está ali. Deus deu isso para a gente. Não tem a história dos 5 talentos, a parábola? Todo mundo conhece, não? Quem conhece, não? A parábola dos 5 talentos é que, eu não sei se eu vou contar direito, assim, fidedigno, mas o senhor, né, tinha muitas posses, pegou 3 pessoas e deu 5 talentos, falou que ia viajar, deu 5 talentos, que era dinheiro, 5 talentos para um, 2 talentos para o outro e 1 talento para o terceiro. E falou que um dia ia voltar. Não sei se eu vou contar como é a história, mas a moral da história vai ser a mesma. Aí, quando ele voltou, a pessoa que ele tinha dado 5 talentos, tinham 10 talentos. A pessoa que ele tinha dado 2 talentos, tinha 4 talentos. E a pessoa que ele deu 1 talento, continuou com 1 talento. Por quê? Ele enterrou o talento com medo de roubarem e deixou ele lá guardado. Aí, o que é a história? O que ficou só com 1 talento foi castigado porque ele não reproduziu talentos, ele não ofereceu esses talentos e multiplicou. Porque quando a gente recebe um talento, se eu tenho uma facilidade, né? Se o talento meu, como meu marido diz, é falar, então que eu coloque esse talento a serviço de muitas pessoas. Eu tenho que multiplicar esse talento. Né? Agora, se eu pego esse talento e começo a ficar comigo só falando dos outros, né? Falando da vida do outro, não sei o quê, então esse talento está reduzido. Então Deus nos dá os talentos para que a gente possa multiplicar os talentos. Né? E o trabalho
em comunidade, um trabalho mais coletivo, é um laboratório para isso. Então, quando eu estou falando da abundância, eu olhar... Pois não. Você está aqui, né? Quando você falou tanto em reconexão, identidade, propósito, assim, depende do que você tem focado, né? Eu, pelo menos, tenho ouvido muito isso, talvez uma coisa que eu focado. Fiz carreira em banco durante 13 anos e estou em combustível e, na verdade, naquele determinado momento não tinha nada a ver com aquilo, por isso que eu saí e tal. Mas, enfim, a pergunta difícil, eu acho, né? Mas baseado na sua experiência, embora o foco seja dos filhos, mas eu acho que está valendo mais para os pais do que para os filhos, talvez, pelo menos para mim. A gente sabe da identidade, a gente sabe do propósito, sabe da reflexão, falando por mim, tá? Eu também estou dentro da doutrina há 40 anos, mas quando se fala em relação essa virada de chave que você fez no seu caso, para mim ainda é conflituoso por conta da questão de prover. Então, você fala de abundância e escassez, você fala do talento que foi errado. Eu vejo os meus talentos e até identifico com eles, e as pessoas também conseguem, de certa forma, vê-los, mas eu ainda fico travado em relação à ação, à tomada de decisão, à mudança, ou a esse período sabático, que talvez tenha sido seu, por conta do medo, por conta do seu protetor da família, por conta de uma série de fatores que eu acho que a grande maioria das pessoas falam. Então, a pergunta é a seguinte: existe alinhamento, existe conexão, existe identidade, existe tudo isso que você fala. Mas qual que é, pegando o seu exemplo, o conforto espiritual que seja, o conforto de propósito, de alinhamento, de até, sei lá, de processo encarnatório, que me dá aquele alento de que o caminho é esse, você está entendendo? Porque parece muito cristalino, mas na hora que você vai pegar a chave e virar, você se esbarra nisso tudo. E infelizmente a gente ainda tem essas coisas materiais, as contas para pagar, Qual é o seu nome? Então, dentro do seu exemplo, dentro do que você estuda, que você passa com as pessoas, onde está esse conforto? Você está entendendo? Bom, Ricardo, assim, eu posso trazer o que aconteceu comigo, assim, o que eu vi. Quando eu comecei a sentir desconforto e o sofrimento com o trabalho estava aumentando, aquilo, eu não me conectava mais com aquilo, no meu planejamento, que eu acho que foi longo, foram 5 anos, eu fiz o planejamento de tudo. E tem a questão material que é fundamental. Então, eu me planejei financeiramente, e planejar financeiramente é saber que eu não ia ter tudo que eu tinha, e que eu ia abrir mão de algumas coisas. Agora, a clareza foi no sentido assim, o que eu estou fazendo não está me levando para um lugar de desenvolvimento humano. Está me levando para um lugar de massificar, está me levando para um lugar de só ter resultado e o que acontece no caminho, no processo, não é visto. Agora, tem a questão prática. Eu preciso ter recursos para me manter. E aí eu vou fazer só o que tem propósito e tudo. A gente pode se manter, mas a gente pode combinar, complementar com outras atividades. Se eu preciso hoje na minha carreira de me manter nesse lugar, porque é onde eu tenho a minha subsistência, que outras atividades eu consigo fazer além do meu trabalho, que possam me permitir, me gerar mais esse propósito, essa identidade, né? Eu falo assim com os meninos que estão comigo: quero desenvolver habilidade de negociação. Então vai ser síndico do seu prédio, né? Sei lá, vai fazer alguma coisa que você possa desenvolver, que não necessariamente precisa ser aquela empresa. Aí começa, a empresa não me deu isso, não me deu aquilo, mas você pode encontrar isso em outros ambientes também, mas você tem que se colocar em movimento. Agora,
Como que chegar à luz da identidade, assim, o que você quer fazer mesmo, é só por autoconhecimento. Eu não vejo outra forma diferente do que a gente se conectar com a gente. No autoconhecimento. Não sei se eu te respondi. Acho que não, né? Respondeu, mas é porque eu sempre acho que a decisão é sempre difícil. É difícil mesmo. Quando eu saí do banco e fui fazer outras coisas, aliás, as pessoas até falam, cara, você tem uma coragem que eu não tive. Porque eu tive downgrade, salário, não quero ficar pronto. Você pagou um preço. Eu paguei um preço, mas a questão é que eu fui meio confortável, porque eu saí de um emprego para outro. Mas ainda não era essa a resposta. E eu vejo que à medida que eu estou entrando, talvez no quarto ou no de setembro, sei lá, no 42, talvez ano que vem eu tenha algo. Isso é legal, cara. Isso é legal. No setembro, e aí no setembro de 42 anos, é aonde você se conecta mais com sentido e propósito. Então é essa virada dos 42, que foi quando aconteceu comigo, foi com 40, né? Mas foi próximo, com 42, e muitas pessoas vão até os 49, meio que, vou, não vou, porque precisa dessa segurança. E aí, passa para o outro setembro essa virada. Foi, na verdade, complementando ele aqui, eu acho que ele quer uma resposta, ninguém pode dar essa resposta, tem que ter mais confiança. Essa fé, que às vezes é o que está fora, você vai planejar, você vai fazer, mas tem hora que você tem que ir com tudo e confiar. Tem que confiar que vai dar certo. Confiar na Eu acho abundância. que é o clichê, você não vai carregar, vai ter um fato que você não vai conseguir carregar. Então, se você tomar a decisão de mudar, em alguma forma, mesmo que diminua a sua condição financeira, você vai conseguir adequar para tocar o barco. E tudo tem seu momento, gente. Quando eu decidi, eu tinha decidido. Aí chega o presidente da empresa e fala assim, olha, o diretor saiu e a gente não tem outro diretor, e eu queria que você ficasse aqui até contratar outros. Aí vem o sabotador, tipo assim, nossa, mas aí você é diretora, que coisa legal e tal. Mas tudo bem, 3, 4 meses vale a pena esperar. Demorou um ano. Aí demorou um ano, no fim eu já estava assim, falei assim, gente, deixa eu entrevistar o diretor para contratar para ele chegar logo, porque eu não estava aguentando mais. Mas Deus sabe de todas as coisas, porque foi só essa experiência que me permitiu, talvez, estar alcançando na carreira que eu estou hoje, os acessos que eu alcanço. Porque senão então Deus sabe de todas as coisas. Eu queria que fosse antes, Deus não. Como trabalhar com os filhos na prática, inclusive minha filha está aqui, quando esses talentos às vezes não são reconhecidos, e acho que a maioria dos adolescentes na idade dela, né, de 15, 16, 17, estão em escolas muito voltadas para o Enem, onde as escolhas não abordam tanta variedade que eles têm, né, de escolhas de profissões, e eles também têm muita dúvida com relação ao talento e ao dinheiro que vão poder ganhar no futuro, para que também não se tornem adultos de 35 anos sem saber o que vão fazer da vida dependendo dos pais. De forma prática, o que eu vejo hoje para os jovens, né, é se conectarem muito nesse autoconhecimento, e tem profissionais que podem auxiliar nisso, mas principalmente como pais, é ajudá-los na visualização desses talentos, na conversa. Na conversa, tem aqui, deixa eu passar aqui. Essa conversa aqui. Cada um aqui que tem um filho, pense em 5 talentos dos seus filhos. Pensaram? Quem chegou em 5? Peraí, são 2 filhos. Nossa, quem tiver 5, eu tô perdida. Vou fazer outra palestra. Quem chegou em 5 talentos? É difícil, não é? É difícil. E aí, não vou dar tempo para falar, mas pense em 5 talentos seus. E o olhar da abundância, gente, o olhar da abundância é o olhar do talento, olhar para o talento, a conversa com seu filho sobre isso.
que você gosta de fazer? Tem uma pergunta que chama Peak Performance. Olhando para trás, na sua carreira ou na sua vida, né, na escola, qual o momento que você falou assim, nossa, isso eu mandei bem demais, eu fiquei feliz, eu trabalhei, foi legal? E começa a perguntar, a explorar essa pergunta, porque os talentos estão morando aí. Quando a gente se sentiu muito bem, quando a gente se sentiu feliz, o talento está aí. Né? Então, como você percebe seu filho? E aí, se a gente está olhando a abundância ou a escassez. Nossa, esse menino precisa ir lá para a aula particular, porque não está bom em tal matéria. Ele precisa fazer reforço de não sei o quê. Isso é olhar para a escassez. Que eu não estou querendo dizer que não exista não, tá? Tem que fazer. Mas o quanto que eu olho para a abundância, esse menino tem isso, e ele pode ser muito bom. Igual a cultura americana. Ela foca no que o cara é bom. E vai potencializar no que ele é bom. Não fica perdendo tempo no que ele é ruim, não. E como a gente perde tempo no que é ruim. Para melhorar, para desenvolver. Eu trabalhei em RH minha vida inteira fazendo plano de desenvolvimento individual, PDI, para trabalhar a pessoa no que ela é ruim. Gente, a gente tem que trabalhar no que é bom. Se trabalhar muito no que a pessoa é ruim, ela vai ser no máximo mediano. Isso aí. Se trabalhar no que é bom, ela vai ser Isso aí. Agora, é claro que tem coisas que a pessoa precisa desenvolver, por exemplo, ele é ruim de organização, vai ser muito mais dura a trajetória dele. Ele não vai ser o primor da organização, porque ele não tem esse talento. Mas ele pode melhorar? Pode. Na disciplina. Então, tudo isso é um olhar. Eu falo que a gente tem que ter, sabe a relação agridoce? Você tem que olhar e conseguir equilibrar tudo isso. Bom, e aí, eu já estou chegando no fim. O que eu coloquei aqui? Isso que eu já falei. O cuidado para prover segurança e não proteção. Como que a gente pode oferecer segurança para os nossos filhos e não somente proteção, porque a proteção engessa, a proteção me infantiliza, a proteção diz que eu não sou capaz, o excesso de proteção. Né? O quanto que a gente pode oferecer segurança. Você vai lá, você vai falar, você vai fazer uma apresentação da escola. Ele está com medo, é claro que está, ué. Todo mundo tem medo de chegar aqui e falar em público, porque eu estou sendo avaliada. Ele está com medo, acolhe o medo, acolhe. Filho, realmente, né, é um momento que você vai estar lá, que todo mundo vai estar te olhando, mas você estudou, você foi capaz, a mamãe está aqui te vendo, você vai conseguir. Quanto que a gente... Agora, não, acho que melhor ele ficar aqui, deixa os coleguinhas e ele faz o trabalho e o outro apresenta. Isso é proteção. E isso não desenvolve. Bom, permitir que as nossas crianças sejam crianças e que brinquem, que possam fazer coisas de criança. E eu já estourei o tempo, o que eu tenho hoje é agradecer pela oportunidade de trabalho aqui. E como meu marido avaliou que meu talento é falar, então obrigado pela força de falar, por Deus me dá a força de falar e a felicidade de poder ouvir vocês também e ser ouvido. Então, muito obrigada e que as